3. Nós vamos estar falando sobre o justo vive pela fé no judeu Cristo Jesus. Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Nós vamos, irmãos, o nosso intuito hoje aqui é a gente entender, eu vou expor aqui para que a gente entenda a origem da nossa justificação, da nossa salvação, da nossa redenção. O justo vive pela fé no judeu Cristo Jesus. Eu vou ler aqui o capítulo 3, né, e a gente vai até o verso 20, que é o nosso tema central, o nosso texto central. Mas eu não vou tratar de todos esses versos, tá? Eu vou pegar partes isoladas aqui do texto aqui. Então, Romanos capítulo 3, versos de 1 a 20. Diz a palavra de Deus. Qual é então a vantagem do judeu? Paulo cria, aqui nesse contexto, ele cria um oponente imaginário. Ele escreve a carta aos romanos e quando ele escreve, ele imagina que os romanos vão perguntar a ele. Então, ele antecipa essas perguntas na carta. Então, ele cria aqui um oponente, né, para ele descrever a carta. Então, a pergunta que ele faz aqui é como se esse oponente existisse. Mas o fato aqui é que Paulo espera que os judeus de Roma façam esse tipo de pergunta. Então, ele já manda com a resposta a carta. Então, diz assim: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto ao aplicar a sua ira? Falo em termos humanos, então eu falo como pecador. Esse verso, quando Paulo diz eu falo em termos humanos, então eu falo como pecador. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom. A condenação deste é justa, se alguém pensa assim. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua engana, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Aqui está a função da lei, mostrar a nossa culpa, o nosso pecado. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei, aí vem aqui o objetivo da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei aponta o pecado. Mas, agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Até aqui, irmão. Vamos parar até aqui.
Ó Deus, nós pedimos a tua boa mão, que o Senhor nos ensine, que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para entendermos, Senhor, né, as vantagens dos judeus, para entendermos, Senhor, a utilidade da circuncisão, para entendermos, Senhor, como Paulo conclui aqui no final de tudo, que ninguém tem vantagem nenhuma diante da justificação própria para a sua salvação. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Pedimos tua bênção, tua graça, assim que oramos em nome de Cristo. Amém. Então, o nosso tema é: o justo vive pela fé em Cristo, um judeu. É o nosso tema. Nós vamos aqui, irmãos, tentar trazer a nossa consciência, né, o papel do judeu, né, na história da redenção. Esse aqui é o fato. Eu quero que a gente entenda isso. Né? Como Deus se debruçou sobre o povo de Deus e revelou a eles seus oráculos sem qualquer merecimento. Uma ação de graça, de bondade, de misericórdia. E a partir do derramado dos oráculos de Deus sobre o povo de Deus, nós somos alcançados pela sua palavra e pela sua salvação. O tema central de Romanos é a justificação pela fé em Cristo. Cristo é um judeu. Para entendê-la, Paulo trata inicialmente da escravidão da natureza humana ao pecado. Isso está nos capítulos 1, 2 e parte do 3. Enquanto o ser humano não perceber ou não receber de Deus a revelação do seu pecado por meio da pregação do Evangelho e da intervenção do Espírito Santo, não será capaz de entender o poder da salvação graciosa de Cristo Jesus revelada nas Escrituras. Sempre lembre, Cristo é um judeu. Ele tem uma nacionalidade, ele tem uma origem e não perdeu isso. Ele foi ressurreto como judeu, ele continua com a sua naturalidade e com a sua nacionalidade, mesmo após a sua ressurreição. Paulo em Romanos revela a força da lei para a condenação e a força da graça da lei em Cristo para a salvação do pecador. O poder do Evangelho revela a lei e a graça, levando o pecador para a salvação em Cristo, o Senhor. Paulo diz, no comecinho de Romanos, capítulo 1, não me envergonho do Evangelho, presta atenção bem nisso aqui, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, vem após. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé, tanto judeu como gentio. Mas veja que a prioridade aqui, irmãos, da pregação do Evangelho é para os judeus. Esse aqui é o foco. Isso é uma das vantagens que Paulo fala aqui no comecinho do capítulo 3. Então, qual é a vantagem do judeu? Observe no texto a vantagem do judeu para a salvação. Isto é importante para o contexto do capítulo 3. Muito importante. Então, irmãos, o que nos ensina esse capítulo 3? Nós vamos propor aqui pelo menos 4 teses aqui, ou 4 ensinos aqui. A primeira, a vantagem do judeu. É o primeiro ensino, no contexto aqui do texto. Romanos 3, 1 e 2. Em Romanos 3, 1 e 2, Paulo faz 2 perguntas a esse seu oponente imaginário. Qual a vantagem do judeu e qual a utilidade da circuncisão? Então, são 2 perguntas que ele vai responder no decorrer do texto aqui. Isso tem a ver conosco. Isso tem a ver com a salvação. Isso tem a ver com o derramar da palavra de Deus sobre a humanidade. A NAA, a Bíblia que eu estou lendo aqui, comenta esses versos aqui, 1 e 2. Depois de argumentar que a obra do Espírito dos gentios os torna verdadeiros judeus e lhes confere a verdadeira circuncisão, que é do coração, Paulo levanta a questão lógica da existência ou não de alguma vantagem ou utilidade em ser um judeu por linhagem e fisicamente circuncidado. Então aqui ele vai tratar da questão da linhagem e da circuncisão. Ele afirma que o judeu tem grande vantagem, e a principal é possuir os oráculos de Deus, ou a palavra de Deus.
né? Todo o Velho Testamento. Deus confiou ao povo judeu seus oráculos, a sua palavra, a sua lei escrita, e a circuncisão como sinal do pacto perpétuo com eles. Veja bem isso aqui. Então vejamos, irmãos, as vantagens que os judeus receberam de Deus. A primeira é o seu oráculo, a sua palavra escrita. Né? Gênesis 17:7 afirma o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Nós estamos aqui em Gênesis. Do decurso das suas gerações. Aliança perpétua, guarde bem isso aqui. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Devemos observar a vantagem do judeu no texto de Gênesis 17:7, na expressão aliança perpétua. Foi com quem? O povo judeu, o povo de Deus, a partir de Abraão. Abraão deu origem ao povo judeu. Abraão era um gentio, morava em Ur dos Caldeus, na Caldeia, na Babilônia. E Deus vai lá atrás de Abraão, e de Abraão ele gera o seu povo. Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó, que é Israel, vem as 12 tribos, e aí a história caminha em cima da genealogia, da vida dessas 12 tribos de Israel. Deus fez uma aliança eterna com o seu povo, o povo judeu. Por causa desta eterna aliança, os judeus recebem a palavra escrita de Deus, isto é, a sua lei, o Velho Testamento e os seus oráculos. Então essa é uma das vantagens do povo judeu sobre as outras nações. Nenhuma nação recebeu ou foi formada dessa forma, a partir de uma aliança. Mas os judeus foram, uma aliança de Deus com eles. Eles só receberam a graciosa lei e a salvação de Deus por causa da eterna aliança que Deus fez com eles. Isto é, a vantagem divina derramada especificamente sobre os judeus, que está fundamentada na perpétua aliança de Deus feita com eles. É por causa dessa aliança que Deus revela a sua palavra a seu povo. Agora, observe aqui, não há méritos no povo. Não há boas obras no povo. Não tem nada disso. Isso é graça. Então, já no começo da aliança com Abraão, a gente começa a observar, ou o texto já revela, a graciosa graça de Deus sobre essa nação, sobre esse povo. Porque eles não mereciam nada. Não tinha qualquer ato ou qualquer característica em Abraão que ele merecesse ser chamado por Deus e dele Deus prometesse o Messias, né, e a fundação da nação de Israel. Agora, observe, esta vantagem não se aplica à salvação, mas o recebimento dos oráculos, que estão nos oráculos, a proclamação do Messias, a proclamação da salvação. A lei deve levá-los ao arrependimento e confissão do pecado. Que lei? Os oráculos de Deus. Pois estes são os meios para a salvação bíblica por meio da fé. Os sacrifícios apontavam para esta realidade. Os sacrifícios foram estabelecidos na lei. Então, assim como a lei apontava para o pecado do povo, a mesma lei revelava o remédio para o perdão dos pecados e a comunhão com Deus, por meio do sacrifício substitutivo dos animais. Estes sacrifícios eram por fé em Deus, que fielmente perdoava o pecador, pois o sangue do animal, né, não tinha qualquer poder para perdoar o pecado. Então a gente começa a ver, irmãos, que já naquele contexto ali, né, de Deus, na relação de Deus com Abraão e a aliança, e mostrando o sacrifício, a graça era derramada abundantemente. Abundantemente. Então os judeus tinham, receberam os oráculos, receberam o sacrifício e tinham o perdão e a comunhão com Deus. Olha que coisa linda isso aqui, irmão. Foi tremendo isso aqui. A segunda, né, vantagem foi a circuncisão. Gênesis 17:11, no mesmo capítulo, versículos antes. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso será como sinal de aliança entre mim e vocês. A única nação, irmão, naquele contexto, que tinha circuncisão era o povo de Deus. Como marca, como sinal da aliança. E diferenciava aquela nação das outras nações.
Então Deus, ao fazer sua eterna aliança com seu povo, deixou sua marca no homem judeu para que ele não esquecesse da aliança eterna que Deus fez com ele. A circuncisão era um sinal gracioso de Deus para com eles. Observe que o pacto e a circuncisão fazem parte dos oráculos de Deus e deve ser obedecido no contexto do Novo Testamento, no batismo. Então você vê que a aliança, ela não perdeu a sua eficiência, a sua eficácia. Ela continua perpétua e eterna e nos alcança hoje pelo batismo, como sinal visível do pacto em Cristo, aqui no contexto do Novo Testamento. Perguntamos agora ao texto. Todos que foram circuncidados no Velho Testamento e batizados no Novo Testamento estão salvos? A resposta é não. Mas todos que foram circuncidados e batizados e viveram pela fé em Cristo foram salvos. A questão é viver pela fé em Cristo e não pela tradição da religiosidade aparente. O fato aqui é esse: o justo viverá por fé. Fé em quem? No judeu Jesus Cristo. No Novo Testamento, a circuncisão passa a ser o batismo, mas a aliança continua em sua fidelidade eterna. Olha a vantagem dos judeus, irmão. Os oráculos e a circuncisão. Vejamos, segundo o contexto do livro de Romanos, as vantagens bíblicas dos judeus recebidas pela graça de Deus. Não é porque eles mereciam. A revelação de Deus por meio da Escritura é a primeira. Eles receberam. O judeu recebeu a revelação do Velho e do Novo Testamento. Ambos os documentos foram revelados a eles. Eles receberam a palavra escrita de Deus, revelando o Messias prometido, a salvação e a redenção de Israel, ou a redenção do seu povo hoje. Uma segunda vantagem. No contexto do Velho Testamento e do Novo Testamento, qual povo recebeu a revelação de Jesus Cristo? A resposta, o povo judeu. Ele veio para os seus. Jesus era judeu, veio para o povo judeu, como profetizado pelos profetas judeus, cumpriu a lei e os profetas, dada ao povo judeu, como judeu morreu e ressuscitou como judeu, está no céu como judeu, vai voltar como judeu, rei dos reis e senhor dos senhores, trazendo o novo céu e a nova terra, não é, para o seu povo. Então a gente começa a perceber, irmãos, essa vantagem, né, graciosa recebida dos judeus. Está tudo aqui para os judeus. E daqui, Deus vai o quê? Espalhar, vai levar, vai evangelizar as nações. Quem escreveu os três dos evangelhos? A resposta, 3 judeus. Mateus, Marcos e João. Lucas dizem que é meio judeu. Quem escreveu as cartas do Novo Testamento? Os judeus. Quem eram os profetas do Velho Testamento? Todos eram judeus. Estão vendo as vantagens? Quem saiu em missões pela Ásia Menor e parte da Europa fundando igrejas? Um judeu chamado Paulo. Quem recebeu a revelação de Jesus Cristo sobre as últimas coisas que revelou às 7 igrejas da Ásia Menor? Um judeu chamado João. Então a gente começa a perceber, irmãos, que aqueles oráculos recebidos são transmitidos também pelo povo judeu para alcançar o gentio. Graças a Deus por isso, irmão. Nós somos, na verdade, devedores ao povo judeu. E a gente muitas vezes não pensa sobre isso. Existe uma campanha muito grande, né? De que o judeu é culpado disso, é culpado daquilo. Né? Mas olha, a história não é bem assim. O contexto bíblico não é bem assim. Eles tiveram culpa. Isso é um fato. Mas olha o que eles trouxeram para a humanidade. O povo que Deus usou para o evangelho chegar a mim e a você. Continuando aqui. Quem fundou a igreja? Um judeu chamado Jesus. Quem vem restaurar toda a criação? O judeu Jesus. Quem vem destruir o mal? O judeu Jesus. Quem vai julgar todos os povos e aplicar a sua justiça? O judeu Jesus.
Quem governa os céus e a terra e tudo que existe no cosmos? O judeu Jesus. Quem salva e justifica o pecador? O judeu Jesus, seja ele judeu ou gentio. Quem condena os injustos e os lança no inferno? O judeu Jesus. Quem morreu crucificado pelos pecados do seu povo? O judeu Jesus Cristo. Deus revelou aos judeus os tesouros da sua sabedoria celestial. Eles guardaram, viveram e proclamaram. Muitos judeus entenderam a graça de Deus revelada na sua lei e viveram e proclamaram esta maravilhosa graça a várias nações e povos. Esse é um fato. O outro, mas muitos outros não entenderam e rejeitaram a Cristo. Deus se revelou ao seu povo, e o seu povo revelou aos gentios, por meio da eterna aliança e da circuncisão. Em outras palavras, os gentios tiveram acesso à graça de Deus por meio dos judeus, especificamente no Novo Testamento, por meio do judeu chamado Jesus Cristo. Romanos também 9, 4 a 5, fala também de outras vantagens dos judeus. Diz assim o texto: são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei e as promessas. Deles são os patriarcas e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Isso é a graça de Deus, irmãos, para a humanidade, a partir do seu povo. A partir do seu povo. Você vê que isso não foi entesourado, isso não foi guardado por eles. Eles proclamaram e ainda continuam proclamando, irmão. Ainda hoje continuam proclamando. Israel é um referencial para toda a humanidade. Toda a humanidade. Uma nação, né, comparada às outras nações, mínimas no contexto do mapa, no contexto da história. Ninguém consegue destruir, ninguém consegue invadir, ninguém consegue dominar ele. Israel. Israel é um exemplo em prêmios Nobel, em ciência, na parte científica, na parte de história, na parte de ajuda humanitária. Continua, irmão. Porque a aliança de Deus com esse povo é perpétua. Sendo eles infiéis, muitos deles. Muitos deles. Agora, irmãos, no contexto de Romanos, vejamos como Deus colocou os gentios no cenário da sua graça. Como é que Deus alocou os gentios para serem agraciados, não é? Pelos seus oráculos, pela sua palavra, pelas suas bênçãos. Romanos 11, 17 diz: mas alguns desse ramo, aqui falando dos judeus, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Então, Deus nos enxertou na sua oliveira. Assim como Deus, ele cortou alguns ramos da oliveira que o rejeitaram, Deus também nos enxertou nela. Onde isso está revelado? Nos oráculos de Deus. Isto é, quando Deus nos enxertou na oliveira viva, por meio de Cristo, nos concedeu a graça de sermos alimentados pela mesma oliveira que alimenta os judeus, o próprio Deus. O próprio Deus. Vamos continuar aqui. Então, como fica a situação desses judeus que foram cortados da oliveira? Romanos 12, 24, continua falando sobre isso. E nos responde: pois se fostes cortados, daqui por natureza era oliveira brava, aqui falando dos gentios, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então Deus vai voltar a enxertar de novo nas oliveiras os judeus. Vai atrás deles de novo.
Temos aqui a promessa da continuidade da fidelidade pactual perpétua de Deus em salvar o seu povo. E não só os gentios. A verdade é, Deus nunca se esqueceu e nem se esquecerá do seu povo judeu, mesmo abrindo a janela para enxertar e salvar os gentios. A promessa da eterna aliança permanece para o povo judeu. Isso inclui a salvação deles, a minha e a sua. Então, irmãos, algumas aplicações ao tomarmos conhecimento dessa realidade. A primeira, o privilégio de receber a revelação da palavra de Deus implica na obrigação de obedecê-la e proclamá-la. É essa fidelidade que dirá se você é fiel ao chamado e à vocação recebida de Deus em Cristo Jesus. Segundo, aplicação. Os gentios foram enxertados na oliveira viva por graça de Deus e são alimentados por Cristo por meio dessa oliveira. 3. Nós, gentios, não temos do que nos orgulhar diante de Deus, nem diante dos judeus. Antes, pelo contrário. Devemos olhar com profunda gratidão para o povo judeu. Orar para que Deus salve aqueles judeus que ainda não creram em Cristo e sejam reenxertados na oliveira viva. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Como Deus ama as pessoas. Claro que hoje o povo de Deus é de Deus e gentil, né? Mas há uma coisa especial de Deus sobre Israel, sobre o seu povo. Está claro aqui no texto. As tradições religiosas é a nossa última aplicação aqui. Por melhores que sejam, como receber os oráculos de Deus, receber a circuncisão, isso são tradições religiosas no contexto, não asseguram a salvação do pecador. Não asseguram. Porque muitos judeus rejeitaram a Cristo. Só e somente sim, a fé em Jesus Cristo, que é judeu, salva o pecador da condenação eterna. O nosso segundo ponto. A incredulidade dos homens não anula a fidelidade de Deus. Ou, a incredulidade dos judeus não anula a fidelidade de Deus. Versos 3 e 4. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? É uma boa pergunta, né? Será que aquele fulano que eu evangelizo, não creio em Deus, isso vai anular a fidelidade de Deus? Não, irmão. Será que os ateus vão destruir a soberania de Deus porque são ateus? Não. Não. São os nessos. São nessos. São tardios de entendimento. Porque não anula nada disso. É o que Paulo vai dizer aqui, é o que Paulo vai nos explicar. O verso 3, Paulo faz outra pergunta importante. Se alguns judeus não creram, né, na aliança, no pacto dos oráculos de Deus, na circuncisão, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus ao seu pacto, ao seu povo? O sentido da pergunta é: a incredulidade dos judeus não significa que Deus abandonou o seu povo? Alguns entendiam assim. O pastor Augusto Nicodemos comenta esse texto. Se Deus deu à nação de Israel a sua revelação, os seus oráculos, o caminho da redenção, por que a nação de Israel rejeitou Jesus Cristo? Isso não seria uma prova de que Deus abandonou o seu povo? Ele faz uma pergunta aqui. Mas a resposta de Paulo está aqui no verso 4. De modo nenhum. Definitivamente não. O judeu poderia pensar o seguinte: o pecado de Israel revela que Deus não suportou a rebelião do seu povo e nos abandonou. Seria possível o judeu anular definitivamente a aliança de Deus, ou Deus dar as costas para a sua aliança redentiva perpétua com o seu povo por causa do pecado do seu povo? Paulo vai dizer, de modo nenhum. Seria possível o crente fiel ao cair em pecado pensar que Deus o rejeitou sem perdão e o abandonou? A mesma coisa no nosso contexto aqui. A resposta é, de modo nenhum. Será possível o crente fiel ao pecado anular a aliança eterna de Deus com ele?
De modo nenhum. Como muita gente pensa e como muitas igrejas pregam, você pode perder a salvação. Irmãos, essa colocação, essa expressão, essa afirmação teológica, ela é completamente herética. Não tem base, porque se eu falo isso, eu estou anulando o quê? O pacto de Deus em Cristo a meu favor, que é um pacto eterno, perpétuo. Ele não quebra isso. Então não tem como aquele crente fiel que Deus chamou, que Deus vocacionou, e ele entendeu isso, se arrependeu, crê em Cristo como Senhor, seu Salvador, ele perder a salvação quando ele peca. Ele não quebra essa aliança. Porque Deus é fiel e ele sabe que nós somos infiéis. Então ninguém perde salvação. Ninguém perde. Porque Deus é fiel à sua palavra. Isso traz um tremendo conforto para mim e para você. E onde está escrito, onde isso foi revelado. Deus revelou isso em seus oráculos e deu isso ao povo judeu. E os judeus passaram isso para a gente. Pregaram para mim e para você. Através da Escritura, quando você abre a Bíblia e lê, irmão, da Escritura, você está lendo ali o quê? Anotações, inspiração de um judeu escrevendo. O quê? A inspiração de Deus para mim e para você. E Deus revela na sua palavra o seu pacto com o seu povo e estende a nós, nos enxertando na oliveira, que é Cristo, a oliveira viva, que representa Cristo. Então, de modo nenhum, a minha incredulidade, a sua incredulidade não vai anular a fidelidade de Deus em seu pacto. Não anula, irmãos. Calvino comenta esse texto aqui. Se ao Senhor aprove agraciar uma nação com a dádiva da sua palavra, veja só como está vindo aqui, ele foi inteligente. Se ao Senhor aprove agraciar, é graça, sem merecimento. Uma nação com a dádiva da sua palavra, tal deve ser considerado como uma incomensurável bênção. Uma incomensurável bênção. Não tem como a gente mensurar a grandeza de recebermos a palavra de Deus. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Contudo, muitos judeus rejeitaram a aliança e os oráculos de Deus. É verdade, isso é verdade. Agora, Calvino comenta mais uma vez a respeito desse texto, dizendo o seguinte: é impossível que a verdade de Deus perca a sua substância mediante a fraqueza humana ou mediante a rejeição do seu povo. Portanto, ainda que uma grande parte dos judeus haja quebrado o pacto divino e o haja calcado aos pés, pisado nele, todavia este pacto reteve a sua eficácia e exerceu o seu poder no remanescente, naqueles que creram. E aqui estamos nós. Aqui estamos eu e você. Pela fidelidade de Deus. Deus me chamou aos 26 anos de idade. Então, da minha concepção de gente, até os 26 anos aí, eu era um ateu convicto. Eu não creio em nada. Achava uma bobagem. Igreja, Cristo, Evangelho. Eu não dava atenção, a mínima atenção a isso. Nenhuma. Nenhuma. Mas aprove a Deus pela fidelidade e a sua palavra. Não porque eu merecia. Eu merecia outra coisa. Mas aprove pela sua fidelidade e a sua palavra. Tocar meu coração, me quebrantar e me chamar a seu presente. E aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Eu comecei a ler os evangelhos escritos por um judeu. Convicto e convertido por Jesus Cristo. Então Deus abriu os meus olhos para os seus oráculos que foram escritos, inspirados por homens que ele escolheu para escrever. E todos eles, sem exceção, judeus, esses receberam
Calvino continua aqui. A graça do Senhor, bem como a sua bênção para a salvação eterna, prevalece entre eles, entre os judeus. Isso, contudo, só acontece quando a promessa é recebida pela fé. Aí é aqui que Paulo vai entrar no primeiro capítulo de Romanos. O justo viverá por fé em quem? Viveu Cristo Jesus. Josué, o guia judeu do povo de Deus que entrou na Terra Santa com eles, diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21:45. Deus mostrando a sua fidelidade quando o povo naquele contexto era infiel. Não se anula a sua graça, não se anula a sua aliança nem a sua palavra. Timóteo, aqui no Novo Testamento, um judeu místico, discípulo de Paulo, nos diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, a fidelidade de Deus é uma questão do seu caráter. Não é uma questão conceitual. Não, é da sua natureza, da essência da sua natureza. Ele é fiel à sua palavra. Ele jamais será infiel ao que fez, ao que prometeu e à sua aliança que fez com o seu povo e comigo e com você. Pensar que a incredulidade dos homens afeta de alguma forma a Deus e sua palavra é tolice. É tolice, irmão. São tolos esses homens. Pensar que a rebelião do homem contra Deus vai tirá-lo do seu trono é tolice. São tolos. Pensar que o ateísmo vai desqualificar Deus da sua aliança é tolice, irmão. Não vai. Afirmar que ele não existe vai anular a sua soberania. É tolice. Afirmar que a criação é fruto de um Big Bang é tolice. Não destrona Deus, não quebra a sua fidelidade, não quebra a sua aliança. Deus é inabalável. E a sua incredulidade, rebelião, ateísmo e negação de que ele existe não vai afetá-lo em nada. É você que vai sofrer as consequências da sua tolice. Ele vai continuar permanecendo o mesmo. Hoje, ontem, hoje e eternamente. Portanto, não se deixe enganar por sua insensatez, afirmando em seu coração, não a Deus. Isso não acabará bem para você, porque ele continuará existindo aqui, na vida futura, na Nova Jerusalém e no inferno, governando tudo como sempre. Pois Deus continua inabalável em seu trono de glória, eternamente. Então, quando Paulo aqui faz a pergunta, e então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Aí ele responde no verso 4, de modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano, todo pecador, aqui no fato aqui é o caso, mentiroso. Aí ele vai dizer como está escrito aqui. O nosso terceiro ponto aqui, irmãos, tem a ver com Deus, ao castigar o pecador, revela ser fiel ao seu caráter. De fidelidade à sua aliança. Paulo, após revelar a vantagem divina derramada sobre o povo judeu e a responsabilidade sobre as outras nações ao receber os oráculos de Deus, por meio da pregação, do evangelho, dos oráculos, da palavra de Deus, passa a dizer que Deus é justo em aplicar a sua justiça sobre os incrédulos, sobre aqueles que praticam injustiças. É o que ele vai dizer aqui. Olha o verso 5. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos, e falo como pecador. É claro que não. Então, como de modo nenhum ninguém anula a fidelidade de Deus? Claro que não. Deus vai aplicar a sua justiça sobre os injustos.
Seja ele judeu ou gentio, não interessa aqui. No caso aqui, o contexto aqui está falando aqui do povo judeu. Que Paulo escreve a carta aos romanos e tinha muito romano na igreja lá de Roma. Então, nesse contexto, Paulo está considerando o pecado de injustiça de Israel em rejeitar o Messias prometido. Seria Deus injusto em aplicar sua ira sobre aqueles que ele revelou seus oráculos, sua palavra, se eles a rejeitaram ao ouvirem, praticando a injustiça? Certamente que não. Deus vai ser justo e vai julgá-los, vai castigá-los. Olha o que ele diz aqui no final do verso 8 aqui. A condenação destes é justa. É justa. É justa, irmão. Para os incrédulos, a condenação é justa. Não tem apelo. Salmo 51, 4. Aqui é um salmo de Davi, naquele contexto, quando ele peca contra Betseba e é confrontado com Natã. Né? Ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás, olha só aqui a consciência de Davi, serás justo, serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Isso aqui é um crente falando. Convicção de pecado, aí mas ele entende que Deus é justo no seu falar. Você pecou. E ele é puro no julgar. Aí vem a sua justiça. Então Deus, ele é justo ao julgar e ele é puro, santo ao julgar. Deus não tem prazer na morte de ninguém e nem se alega em mandar pecadores para o inferno. Seu prazer está na salvação dos homens, mas ele sendo justo, não pode anular a sua santa justiça em punir pecadores. A conclusão de Paulo neste ponto é: diante de Deus, né, como pecadores, não temos vantagem nenhuma, nem grego, nem judeu, nem gentil, nem judeu, pois tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para a salvação, irmãos, nem judeu e nem gentio tem vantagem alguma. Apesar dos judeus terem muitas vantagens, porque Deus escolheu esse povo para derramar os seus oráculos, mas com relação à salvação, se eles não crerem em Cristo Jesus, serão condenados, como também os gentios que não creram em Cristo Jesus. Nossa natureza pecadora nos acusa diante de Deus previamente. Nos versos 9 a 12, que nós não vamos ler aqui, irmão, Paulo menciona sete vezes a universalidade do pecado nas palavras. Todos, ninguém, nenhum, nem sequer, não há quem. Paulo traz a realidade da ação e da universalidade do pecado como com o fim de convencer tanto judeus e gentios da sua condição de pecado e da santa justiça de Deus sobre ele. Então nós temos aqui as vantagens dos judeus, é um fato, é uma realidade, e agora a realidade dessas vantagens confrontadas com a salvação. Se não se converter a Cristo, essas vantagens vão ser nenhuma. Se você não reconhece seu pecado, não adianta. Você pode saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas se você não se arrepender dos seus pecados, você vai sofrer as consequências. Deus vai usar da sua ira sobre você. E o quarto e último ponto, irmãos, para nós encerrarmos aqui a nossa exposição de hoje, está nos versos 21 e 22. Mas, aí vem aqui um mas, que vai mudar o contexto. Agora, nesse contexto, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos, e sobre todos os que creem, e sobre todos os que creem. Então, aí Paulo vai trazer aqui a justificação pela fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Nesses versos, há o suspiro de esperança e de renovo, de alegria, e de continuidade, de prazer e de continuar vivendo.
Os olhos voltam a brilhar, o coração volta a bater, a vida se renova e grita. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso justificador, nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele que veio pelos judeus, aquele que é judeu. Graças a Deus por Cristo que morreu, levando sobre si a nossa condenação, e graças a Ele pela sua ressurreição, nos trazendo a nossa justificação. Graças a Deus por Cristo ter livrado o seu povo da condenação eterna. Tanto judeus como os gentios enxertados na oliveira. Paulo diz, mas agora, nesse exato momento, a justiça de Deus se manifesta em favor dos pecadores, judeus e gentios, por meio de Cristo. Nesse contexto aqui, irmãos, Deus iguala a todos aqui, com relação à natureza do pecado. Mesmo o povo judeu tendo tido vantagens sobre as outras nações, com relação à natureza, é uma só, a natureza pecadora. E todos carecem da graça e da salvação de Cristo Jesus. Deus derrama a lei da graça sobre os homens pecadores. Paulo diz no verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Justificação e redenção. Deus providenciou um meio para salvar os pecadores, judeus e gentios. Não há com que se vangloriar diante de Deus com sua justiça própria. Nem os judeus se levantarem diante de Deus e nós temos vantagem por isso, isso, isso e isso. E se justificar nessas vantagens. Não. A vantagem real é, mas não justifica ele para a salvação. Ele tem que se arrepender e crer em Cristo Jesus. Isso está na aliança. Isso está na aliança. E muitos judeus, irmão, muitos judeus se converteram a Cristo na história, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Sempre existiu o povo remanescente, o povo que não se contaminou, que não se deixou levar pelos pecados, pela idolatria. A gente vê isso aqui, não é? A gente está lendo aqui 1ª e 2ª Crônicas, né, que traz um relato, né, do cronista, é uma biografia dos reis de Israel e de Judá. E a gente vê os judeus que Josias andou com Deus, fez o que era reto, olha só, remanescente. E outro, Acabe não andou com Deus, não fez o que era bom, fez o que era reto diante de Deus. Somos judeus, mesmo não. Recebemos sobre si a justa justiça de Deus, a justa ira de Deus. Só e somente se, irmãos, pela graça, pelo crer em Jesus Cristo. Deus providenciou um meio para salvar os pecadores, judeus e gentios. Não há com que se vangloriar diante de Deus com a nossa justiça própria. A boa notícia é, Deus, em sua grande graça e misericórdia, traz um caminho de salvação para o pecador, seja ele judeu ou gentio. Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, desculpa, para todos os que creem. E assim nós vamos ver aqui a nossa conclusão. O justo vive pela fé em Cristo Jesus, o judeu enviado por Deus para a nossa salvação e nossa justificação. Hoje, se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor, e se converter dos seus pecados e renunciar a todas as formas de autossalvação e idolatria, a salvação de Deus já o alcançou. Já o alcançou. Seguindo aqui a palavra de Deus aqui. Pela fé em Jesus Cristo. Fé em Cristo. O justo vive por fé, pela confiança na palavra de Deus. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje. A história da salvação é a mais bela e extraordinária de todas as histórias da humanidade. Deus veio ao mundo em figura humana, como judeu, para trazer a mais excelente notícia para um mundo em escuridão, inclusive o seu próprio povo, sem esperança, perdido em seus delitos e pecados. Cá estamos nós também, os gentios.
Há esperança de reconciliação com Deus por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Essa é a boa notícia, o que está nos oráculos de Deus. Cristo na cruz do Calvário levou sobre si o castigo que nos traz a paz com Deus. Tanto para os judeus como para os gentios. Agora podemos ter a paz com Deus. Cristo na cruz estava fazendo nossa justificação com Deus. Agora, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. Creia, confie e entregue-se a Cristo. Que Deus irmão nos abençoe e nos fortaleça. E não esqueça, devemos orar a Deus pelo povo de Deus, ser grato a esse povo. Por muitas coisas. A principal delas, a revelação dos oráculos de Deus. Deus. E de nosso Salvador que é judeu também. Então ore pelo povo de Deus, para que Deus salve esse povo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, como o Senhor escreve a história. Obrigado pelo teu povo, o povo de Deus, Senhor, porque nós recebemos dele os teus oráculos, as promessas, as profecias, o Messias. Recebemos de João, Senhor, a revelação dos últimos tempos, da nova Jerusalém, que virá, Cristo que virá como Senhor, como Rei de Reis, Senhor dos Senhores, está para redimir todas as coisas e buscar a tua igreja, Senhor, buscar o teu povo, e o Senhor vai reunir gente de todas as nações, portugueses, americanos do sul, japoneses, russos, iranianos, iraquianos, indianos. Ó Deus, que tremenda bênção, que tremenda bênção o Senhor nos enviou por meio do teu povo. Ó Deus, obrigado por isso. Muito grande. Assim que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e que a desses consolações do Espírito